Então, bora lá. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, que vamos analisar aqui. É o Mateus capítulo 17, irmãos. E lembrando aí, os irmãos, pode perguntar, ficar à vontade, me ajudem. Tema aqui o Fabiano me perguntar alguma, pode ser pergunta para você que está me ouvindo, para o Fabiano pode ser fácil, mas para mim, quem me conhece, sabe que eu tenho distrofia muscular e o tic-tac aqui, ó, tem hora que não funciona, dá branco, entendeu? Espero que os irmãos me compreendam também. Tá bom? Então vamos se ajudando, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, fazer pergunta também para o Fabiano. E vamos lá, Fabiano, pode começar iniciando aí. Ok, então no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ali fala da transfiguração. Bora lá. A transfiguração ela também está descrita no Evangelho de Marcos, capítulo 9. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9 também, que diz assim, ó, vamos ao versículo 28, antes, né? No capítulo 16, o versículo 28 fala assim, ó, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, note, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui note que Jesus promete para alguns dos seus discípulos ali que alguns deles não iriam morrer até que visse Jesus voltar no seu reino, correto? Capítulo 17 diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo, note, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte. Note. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe, note, apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, versículo 3 aqui diz que Moisés e Elias, irmão Dedé, apareceu aqui conversando com Jesus, correto? Uhum. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Verso 6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medos. Por que eles estavam com medo? Porque eles estavam assombrados com aquela aparição, certo? Agora note, e erguendo-se ele os olhos, disse: a ninguém viram senão a Jesus. E descendo o monte, Jesus ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Pronto. Então veja só, vamos agora no livro de Marcos, um pouquinho à frente, capítulo 9. Marcos 9, olha só o detalhe dessa mesma visão. Marcos 9, olha só o versículo 4. E apareceram Elias e Moisés e falavam com ele. Novamente aqui confirma que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, correto? Agora veja o versículo 6. Pois não sabia o que dizia. Quem? Pedro naquela ocasião falou assim: Senhor, é bom que a gente esteja aqui, que a gente faz uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Aí o versículo fala que acrescenta algo que Mateus não acrescentou. Pois não sabia o que dizia. Por quê? Porque estavam
medos ou assombrados, certo? Vamos agora no Evangelho de Lucas 9, mais um pouquinho à frente, Lucas 9, que fala também da transfiguração, mas acrescenta detalhes, né, que os outros escritores não acrescentaram. Olha só o versículo 32 da transfiguração de Lucas, verso 32, que diz: E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Notou aqui, irmão Dedé? Eles estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e daqueles 2 varões que estavam com ele. Aí aqui vai falar da ocasião que Pedro fala de novo, né? Quer que a gente construa 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. Aí o versículo seguinte diz o seguinte, ó, no finalzinho: não sabendo o que dizia. Não sabendo o que dizia. Certo? Entenderam aqui, meus irmãos? Então vamos voltar agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 17. No versículo 9 aí, ó, certo? Como que Jesus chamou aquela experiência, irmão Dedé, da transfiguração? Como que Jesus chamou aquele evento da experiência no versículo 9? O irmão se lembra? Não. Ele disse o seguinte, ó: a ninguém contei a visão. Visão. Por que esse detalhe é importante? Porque veja só, a palavra visão aqui, ela é orama. No grego ela é orama. E o que significa orama no grego? Porque a gente tem que entender que a Bíblia não foi feita na cultura dos brasileiros. Então eles tinham palavras específicas, irmãos Dedé, para descrever algumas coisas quando era real e quando era simbólico, certo? Então essa visão aqui, o escritor colocou aqui no grego orama, ou algo que não era real, mas representava algo. Mais à frente a gente vai ver. Mas, irmão Fabiano, como que a gente sabe que essa visão da transfiguração, né, ela representava algo e não era real? Bom, vamos no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vamos ao capítulo 10 de Atos. Atos 10, depois nós vai no capítulo 12, só para vocês verem um detalhe. Ó. No capítulo 10 de Atos, fala ali da conversão de Cornélio. No versículo 3, fala: este, quase à 9ª do dia, viu claramente uma visão. A mesma palavra aqui, lá no Evangelho de Mateus 17. Orama, no grego orama. Certo? Aí depois dessa visão de Cornélio, ele manda chamar Pedro. Mas Pedro, antes dos homens chegar, o irmão Dedé, ele também teve uma orama, uma visão. Note, e estando Pedro, no versículo 17, estando Pedro, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, aquela orama que tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Então veja só, que visão foi essa? Aquela visão que ele viu vários animais descendo num lençol e o anjo falando assim, ó, vai lá e abate e come. E aí Pedro fala assim: não, eu nunca me alimentei de algo impuro, Senhor. E ele não entendia por que aquela visão, né, tinha acontecido com ele. E aí o contexto aqui vai provar que aquela visão ali estava se referindo aos gentios que estariam agora, né, acoplados na nova congregação cristã.
lá do primeiro século. Então não era real, irmãos, certo? Aquele lençol que estava descendo ali não era algo real, ele estava em uma êxtase, em um transe, aonde Deus mostrou, certo? Por meio de representações, realidades futuras, ou representações, tá certo? No mesmo livro de Atos, capítulo 12, veja só que Pedro, no versículo 5, ele é preso. E quando ele está para ser julgado, certo? Olha só aí, ó, no versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. Agora veja. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, além de ele estar preso a 2 soldados, tinha mais 2 soldados na porta. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo lhe disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Agora veja só aqui o detalhe. E saindo seguia, e não sabia que era real. Por quê? O que estava sendo feito pelo anjo, mas acreditava ou cuidava que via uma orama, que via uma visão, certo? Então veja só, outra ocasião aonde a palavra grega orama, né? Ali Pedro entendia que aquilo era apenas um sonho, mas ele não estava entendendo o sonho. Então ele, carregado de medo e sono, porque seria julgado e executado, certo? Ele não estava acreditando que aquilo ali estava acontecendo de forma real. Então veja só, ele acreditava que aquilo ali era apenas uma visão, que ele não entendia o significado daquilo. Mas estava acontecendo mesmo. Só que ele usou a palavra orama para descrever algo que não era real, certo? Então veja só, a palavra real aí no texto, né, é aletes. Aletes significa uma realidade. Então veja só, aletes com orama para visão é um contraste, certo? Então veja só, o escritor colocou 2 palavras em gregos que é um contraste. Algo que é real, aletes, e algo que representa, simbólico, orama. Correto? Entendemos aqui, Dedé? Uhum. Então veja só, a transfiguração, meus irmãos, não pode ser real. Moisés e Elias não estavam presentes fisicamente na transfiguração, certo? Então vamos aqui. Moisés e Elias ali, ele estava, irmão Dedé, num bate-papo com Jesus, porque aqui no versículo 3 fala que eles apareceram, Moisés e Elias, e estavam falando com Jesus. Sim ou não? Sim. Eles estavam ali, né? Bom, bacana. Conforme a gente lê, tá assim. Sim, é isso que a gente vai ver se a Bíblia então é contraditória, né? Ou se é o nosso entendimento que precisa ser corrigido. Então vamos ver. Se Moisés e Elias estavam presentes ali conversando, que o texto fala que ele estava conversando com Jesus, vamos no livro de Deuteronômio, o 4º livro da Bíblia. O 4º livro da Bíblia diz o seguinte: no versículo 18 do verso 10, do verso 9 ao 12 diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não apresentarás e farás conforme a abominações das nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito. Certo?
adivinhante, nem magia, nem quem consulte os mortos. Então, se Moisés e Elias estavam presentes na transfiguração, Jesus violou isso aqui, ó. Ele estava conversando, consultando os mortos. Agora, por que Deus aqui, ele iria proibir as pessoas de falar com seus entes queridos após a morte, sendo que Jesus estava conversando com 2 mortos aqui? Hã? Como é que fica isso aqui? A Bíblia é contraditória, Jesus aqui mentiu, ele violou a lei de Deus, sendo que a Bíblia diz que ele não pecou em nada. Mas para você que ainda pensa que não é bem assim, vamos à frente um pouquinho no livro de 1 Crônicas, tá? 1 de Crônicas, e aí você me responde como que fica isso aqui. 1 de Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 1 de Crônicas 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Que transgressão que era essa? Com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor ao qual havia dado. E também porque buscou a adivinhadora para consultar o morto, que era o profeta, né? Que ele buscou ali consultar, conversar com o morto. Olha! E agora? Aí você tem que decidir, irmão. A Bíblia é contraditória? Certo? Ou você tem que avaliar então as suas crenças. Porque então Jesus aqui claramente praticou a necromancia. E o que é necromancia, irmão Dedé? Necromancia é consultar, conversar, bater um papinho com os mortos. Olha que legal. Popularmente, espiritismo. Espiritismo. Jesus Cristo aqui não foi contra o espiritismo. Na verdade, então, aqui ele era a favor da comunicação com os mortos. Por isso que eu perguntei, baseado em Deuteronômio, se era errado para Deus a pessoa consultar um morto, por que Jesus estava fazendo isso? E para piorar, vamos ali em Isaías, mais à frente aí, ó. Livro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Aí Jesus, ao invés, gente, de perguntar para Deus, né? Conversar com Deus, não. Olha só aqui, ó. Violou isso aqui, ó. Isaías 8:19. Deus dizendo para a nação de Israel: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiuram e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogação, os mortos? E aí? Como que faz então? Então Jesus ali estava então, né, numa sessão espírita. Compreendeu? Se Moisés e Elias de fato estavam ali, então Jesus estava se comunicando com os espíritos. Então perceba, irmão, que a transfiguração, quando você acredita que de fato era Moisés e Elias ali, certo? Então veja só, a transfiguração literal, ela viola Eclesiastes capítulo 9. Mais para trás aí um pouquinho, ó. No livro de Eclesiastes, depois de Provérbios, depois do livro de Provérbios 9, diz assim, ó, o verso 5. Diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque eles estão inconscientes, tá, Dedé? Certo? Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, peraí, a Bíblia está falando aqui que os mortos estão inconscientes. Então Moisés estava lá conversando com Jesus de forma consciente. Explica aí para mim, crente. Explica para mim como que a Bíblia está falando que os mortos estão inconscientes, por isso que a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos, e ali Jesus está batendo
um bate-papo com Moisés e Elias, certo? Então vou esperar os irmãos aí dar um comentário, né? Não, irmão Fabiano, mas ali era assim, era assado. 30 segundos, irmãos, para vocês fazerem uma pergunta aí, né? E a gente dá uma olhada aqui e prosseguir com a palestra aqui. Amém? Irmão Dedé, tem alguma pergunta? Pode fazer também, meu irmão. Não, porque eu sempre lia, e eu creio que os irmãos que estão lendo aí entendeu muitas vezes, às vezes é o entendimento, a maneira da gente examinar, por isso que a gente tem que ter tem que ter cuidado no que lê, né, Fabiano? Ler e entender. Ler é diferente de entender, viu, irmãos? Porque ler qualquer um lê, mas você entendeu? Eu tenho certeza, Fabiano, às vezes, a gente por comentar, aqui tá a oportunidade agora de você, que às vezes critica a live nossa aqui, Fabiano. Tá na hora aqui, ao vivão aqui, ó. Às vezes você tá vendo offline aí, mas pode ficar à vontade, perguntar, tirar seus questionamentos. Sim. E agora é a hora de aprender, de questionar. Eu, francamente, eu já tinha estudado com o Fabiano, inclusive eu até falei para ele, eu tinha esse estudo guardado. Verdade ou mentira, Fabiano? Verdade. Perdi ele. Eu falei, Fabiano, eu não vou saber explicar, porque devido a gente ter distrofia muscular, a mente da gente vai ficando lenta e vai apagando algumas coisas. Então, se a gente perguntar para um irmão que é evangélico, não, irmão, então você quer tirar, quer acrescentar, não, mas como é que faz, Fabiano? Como é que faz? Então vamos ao desenrolar aqui, né, meus irmãos? Então voltando para Mateus capítulo 17 a respeito da transfiguração. Então veja só ali, meus irmãos. Por que outros relatos dizem que Pedro não sabia o que estava falando? Porque primeiro, eles estavam carregados de sono, assombrados com o que viram, certo? Então Pedro deduziu, por isso que ele falou assim, Senhor, que bom que a gente está aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, se de fato Moisés e Elias estavam presentes, Moisés e Elias era contemporâneo dos apóstolos, de Pedro? Sim ou não? É claro que não, gente. Agora me diga uma coisa, como que Pedro reconheceu Moisés e Elias ali? Como foi que ele reconheceu? Ele reconheceu pela vestimenta? Ou pelo tom de voz? Pela estatura? Como que Pedro ele reconheceu que ali estava presente Moisés e Elias? Ele tinha foto? Naquele tempo já tinha foto? Já tinha um retrato falado? Como que fica essa questão? E fica difícil, né? Você imagina só, naquele tempo arcaico, né? Como que Pedro chegou a essa conclusão? Rapaz, ali, pessoal, é Moisés e Elias. Como que eu sei que de lá é Elias, ou de cá que é Elias e aqui é Moisés, ou ali é Moisés? Como? Ele tinha foto? Ele reconheceu pelo tom de voz, pela estatura, pela vestimenta. Como que foi isso, gente? Entendeu? Tá vendo que essas perguntas faz a pessoa refletir e pensar, não, peraí, tem caroço nesse angu. Mesma coisa hoje a pessoa falar, Jesus, como é que é Jesus? Segundo o pessoal desenha, tem ele como um homem barbudo, cabeludo, os olhos bonitos, né, Fabiano? Um homem bonito. E a Bíblia não fala que ele não era bonito, não, né, Fabiano? Então, ele era um judeu, gente. Mas agora vamos entrar aqui numa outra questão. Às vezes a pessoa, para se sair aqui, ela pode dizer assim, não, mas Moisés e Elias ali, o irmão Fabiano, Moisés e Elias, eles não morreram, eles estavam num corpo glorificado. Rapaz, bacana.
Beleza. Aí eu pergunto para você então, lá no livro de Judas, fala que Satanás disputava, ele queria o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés, certo? Certamente para que as pessoas soubessem onde era a sepultura de Moisés e fizessem idolatria. Agora veja só, se Moisés aqui no caso, mas vamos colocar Elias também. Se Moisés, ele não morreu como todos os seres humanos, certo, irmão Dedé? E ele foi glorificado num corpo espiritual. Qual que é o sentido, gente, de Satanás estar disputando pelo corpo de Moisés, sendo que o corpo de Moisés foi glorificado? Qual que é o sentido de Satanás saber e mostrar para as pessoas, ó, foi aqui que o Moisés morreu, gente, ó, vamos fazer peregrinação aqui, ó, nesse local aqui. Entendeu? Agora, outra questão, ô Dedé, Moisés, ele morreu sim ou não? Sim. Sim? Baseado no que você dá essa informação? Qual que é o fundamento? Baseado no que a gente já leu aí na Bíblia. Não, mas eu quero o texto que fala onde Moisés morreu. Eu quero o texto de forma direta. Não, aqui Moisés morreu, foi sepultado, enterrado. Ah, Moisés até o corpo dele não encontrou, né? É. Mas e o texto? Bora para Deuteronômio? Bora pro livro, o quarto livro da Bíblia, Deuteronômio. Olha, bora ver na Bíblia aqui, né, meu irmão? Eu não sei de nada, eu só sei o que a Bíblia fala. Então por isso que eu sou... agora que eu me lembro. Tem? Bora ver aqui, Moisés, presta atenção. Deuteronômio, quarto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo do quarto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 34. Vamos ver, meus irmãos, aí nas suas Bíblias, do versículo 5 ao 8. Bora? Bora lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Verso 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Aí quando Moisés morreu, olha só, para que o povo ia prantear por um cara que não morreu? Olha o versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. 30 dias. Para que, gente, prantear uma pessoa que não morreu, mas foi com o corpo glorificado para os céus de Deus, para os céus espirituais? Hã? É complicado, viu? Por isso que agora que vocês entendem como que Pedro sabia que ali era Moisés, gente. Eles viveram na mesma época? Eles eram contemporâneos? Não era, gente. Eles viveram séculos e séculos afastados um do outro. Num tempo primitivo, certo? Aí aparece uma visão, o cara tá assustado, assombrado, e o relato de Marcos, né, e Lucas diz que o cara não estava sabendo o que ele estava falando. Falou, não, ele não sabia o que dizia. Por quê? Né? Porque ele estava ali variando, gente. Por isso que a palavra orama não significa algo que é literal, é real, mas algo que representa. No final da live eu vou explicar o que representava ali essas figuras de Moisés e Elias, tá certo? Então aqui a Bíblia é clara. Moisés aqui morreu, gente. Se Moisés não morreu e Moisés e Elias eles estavam num corpo glorificado, Paulo então é mentiroso? Se Moisés e Elias não morreu, pense nas mentiraiadas que Paulo contou então aqui, ó. Veja só. Abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses. Vamos primeiro em 1 Coríntios. 1 Coríntios, que aí depois nós vai lá à frente em Tessalonicenses. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Se Eli estava presente na transfiguração, Moisés e Elias em corpo glorificado. Então vamos lá aqui, ó. Paulo mentiu. Verso 20. Note, Dedé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias. Tem o detalhe aqui, a palavra primícias, tá? Agora veja só o versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Mas cada um conforme a sua ordem. Só um instante. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui, Fabiano, tempo real agora. Tá vendo? Só pra você ter uma noção. Bom demais que vocês estão aí presentes, viu, meus irmãos? Então veja só. Paulo mentiu quando chamou Jesus de as primícias dos que dormem na morte são transformados em corpo glorificado. Aí ele diz no versículo 22 que todos morrem. Aí até o próprio Jesus Cristo morreu, experimentou a morte. Mas aí Moisés e Elias era superior ao próprio Jesus Cristo. Não, eles foram diferenciados porque é ensinado nas igrejas que eles não morreram. Eles foram direto para o céu espiritual. Então quem está mentindo? Né? Quem está com caroço aí nesse angu, meu irmão? E outro detalhe aqui, primícias vem de primeiro, gente. Então como é que Paulo escreve que Jesus é o primeiro, sendo que ele não é o primeiro? Sendo que é Enoque, sendo que é Elias, sendo que é Moisés? Explica para mim. Como que primeiro não significa primeiro? Não tem como explicar, né, irmão? Não tem como explicar uma coisa dessa, porque é absurdo. Então perceba o seguinte, essa ressurreição e mudança dos corpos só será acontecida no futuro, gente. A transformação nos corpos é no futuro. Primeiro tem que soar a trombeta, Jesus tem que vir, tem que ressuscitar aqueles que dormem na morte, e aí os que estão vivos serão transformados juntos. Ninguém sobe primeiro não, antes da vinda de Jesus, gente. Mas irmão Fabiano, aonde você está ensinando isso, meu irmão? Vamos agora um pouquinho à frente, achem aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só aí como que será a sequência dos corpos glorificados. O versículo 15 diz assim, ó: Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então tá vendo aqui, ó, ninguém vai primeiro não. Nós, os que estamos vivos, não precederemos os que estão dormindo, que morreram antes de nós. É isso que Paulo está falando. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora veja, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Cleiton mandou alguma coisa aqui ou não? Ele fez uma pergunta, esse texto é literal ou é simbólico? Certo? Eu estou mostrando que é simbólico. Porque se for literal, se a pessoa insistir, pastor Cleidiomar, que esse texto é literal, olha só as implicações para trás aqui, ó. Aí então, peraí, presta atenção aqui. Paulo ele fala que para haver o corpo glorificado, Jesus tem que vir, tem que haver o toque da trombeta primeiro, tem que haver a ressurreição dos mortos, dos que morreram antes. Aí eu tô vivo, irmão Dedé tá vivo. Aí nesse momento, irmão, todos seremos transformados. Nenhum vai primeiro do que o outro. Aí todos seremos transformados.
Aí não. Aí a igreja vem e fala assim, não precisa dessa sequência não. Moisés e Elias, eles antecederam esse evento aqui e já estão com corpos transformados nos céus. Aí Paulo não sabia desse detalhe, gente, ele não explicou. Não, aqui, gente, eu abro uma exceção porque Moisés e Elias, eles já foram, né? Então, como que fica o arrebatamento? Pra pensar, rapaz, tá vendo, cara? Como que fica esse arrebatamento que Paulo ensinou, irmãos? Paulo mentiu? O Espírito Santo não mostrou para ele que Moisés e Elias já tinham sido arrebatados? Já tinham sido transformados seus corpos em corpos espirituais, em corpos glorificados? Por que o Espírito Santo deixou Paulo nessa gafe? Não, ele não deixou, meu irmão. A Bíblia não é contraditória. É você que tem que rever as suas crenças aí. Quando acredita que a transfiguração ali realmente era Moisés e Elias. Então veja só, Moisés não estava vivo na transfiguração. Por quê? Porque Deuteronômio deixa isso bem claro, pessoal. Que o cara morreu, Deuteronômio 34 ali. Certo? Agora vamos para nosso irmão Elias, o profeta Elias. E no caso de Elias, irmão Fabiano, bora lá no relato? É importante a gente ler o contexto, viu, irmão Dedé? Vamos lá em 2 Reis. 2 Reis. É 1 Reis, né? Reis. Olha só algo interessante a respeito ali do suposto arrebatamento do profeta Elias. Certo? Bora ali. Olha só aqui o que diz. 2 Reis, né? Isso. O capítulo 2 que vai falar desse evento que Elias aí subiu, né, numa carruagem de fogo. Bora lá ler? Veja só aqui, ó. Antes da gente ler, vamos ler aqui, ó, o capítulo 1 para a gente entender o contexto. O capítulo 1 fala do rei Acasias, que no versículo 3 fala que ele era rei de Samaria. Presta atenção, irmãos. Acasias era rei de Samaria, que era Israel, porque aqui havia dividido, né, o reinado de Israel em 2 reinos, Israel e Judá. Certo? Aí, aqui, Elias manda uma repreensão aqui para esses reis aqui, ó, no versículo 8, e o rei identifica, porque ele era vestido de pelos e um cinto de couro. Aí ele falou assim, isso aí é o Elias, esse é o profeta Elias. E aí veja só, no versículo 16 do capítulo 1, esse rei estava muito doente, e o profeta fala assim, não, você vai morrer, não tem como escapar não. Agora veja só o versículo 17, Dedé. Assim, pois, morreu, no caso aqui Acasias, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então presta atenção aqui, Dedéu. Tem o detalhe aqui, ó. Aqui estava Jorão, que começou a reinar no lugar de Acasias, certo? E também já era o 2º ano de Jeorão, rei de Judá. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, 2 reis aqui que estavam começando a governar, certo? Aí no capítulo 2, aí agora que descreve o evento de Elias, que diz assim o versículo 1, ó. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Agora, para resumir, olha só o versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Versículo 12 fala que nunca mais ninguém,
né, viu ali, né, Elias, certo? Ninguém quem? Eliseu e os profetas. Agora olha o detalhe. Presta aqui o detalhe aqui, ó. Aí veja só aqui, ó. No versículo 15 diz assim, ó: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro de Eliseu, né? E se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-o ir para buscar o Senhor. Buscar quem? Buscar Elias. Pode ser, presta atenção, ó, pode ser que o Espírito do Senhor tenha levado para algum monte ou algum vale. Mas eles apertaram com ele e afadigaram e disse-lhe: enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Olha só o detalhe, a importância de ler o contexto. Então voltaram eles, tendo ficado em Jericó, e disse-lhe, né, para Eliseu aqui: Eliseu disse para ele: eu não vos disse que não fossem? Que vocês não achariam ele? Então para pensar agora aqui. Se Elias havia subido aos céus, qual que era a necessidade desses 50 homens procurar Elias em uma outra região, em um outro território? Faria sentido? Não. Não faria nenhum sentido, irmãos. Então eles não entenderam ali, certo? Que Elias tinha ido para os céus de Deus, para o mundo espiritual. Certo? Tanto que eles nem prantearam, nem fizeram luto para Elias. Por quê? Vocês viram que no caso de Moisés em Deuteronômio, o povo lamentou por 30 dias? Esse era o costume. Quando alguém, né, falecia e morria, era sepultado. Certo? Agora veja só, irmão Dedé. Aqui fala que Elias foi levado para os céus num redemoinho. Que céus era esse aqui? Os céus. Mas é os céus físicos, é os céus de Deus, os céus galácticos? Eu vou falar no que eu acredito, né? O céu de Deus. Se é os céus de Deus, lá tem redemoinho? Ixi, aí... Se é os céus de Deus, irmãos, lá tem redemoinho? Não tem, né? Então veja que os céus aqui é os céus atmosféricos. Será que Elias ele foi transportado, poderia ter sido transportado por Deus para uma outra designação em outro território para continuar pregando? Será que poderia? Uai, o contexto aqui prova que sim, porque os outros profetas estavam procurando ele em outro lugar. Talvez estivesse pregando em outra região. Por isso que eles procuraram ali por 3 dias. Só que ele não estava naquelas proximidades, certo? Veja só um caso de que isso poderia ter acontecido, correto, irmãos? Aqui em Atos capítulo 8, deixa gravado aí em 2 Reis que nós vai voltar. Atos capítulo 8. Os irmãos se lembram dessa passagem aqui, ô irmão Dedé? Atos capítulo 8. Olha só que interessante, que nos ajuda a entender, né, aquele arrebatamento, aquele suposto arrebatamento de Elias, né, para os céus ali. Olha o capítulo 8, que diz assim, ó. Capítulo 8. Olha só aqui o versículo 39. Aqui Felipe falando com o eunuco, tá? Aí veja só, o 39 diz o seguinte: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então veja só aqui, ó. Eunuco, o Felipe aqui desapareceu na frente do eunuco. Para onde ele foi? Para onde foi arrebatado? Para os céus
físico, para uma outra região, uma outra designação, ou foi para os céus espirituais? Vamos ver o próximo versículo. 40. Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades. O mesmo processo lá de Elias. Entendeu? Essa é a forma ali daquele suposto arrebatamento, certo? Então veja só, Elias não foi para os céus de Deus. Mas por que não? Tem como, meu irmão, se Elias foi para os céus, irmãos Dedé, tem como uma pessoa que foi para o céu escrever uma carta depois de repreensão para alguém? Não tem como, né? Não tem como, né? Pois então, irmãos, como que Elias ele foi para os céus aqui em 2 Reis, capítulo 2, e depois ele escreve uma carta para o rei de Judá, para o rei aqui, ó, Jeorão, certo? Como é que o morto vai escrever? A não ser que seja uma carta psicografada, né? Porque não tem como o morto... Porque então a Bíblia está dando vazão, então é o espiritismo. Mas, irmão Fabiano, onde tem isso que Elias, depois do arrebatamento aí, né, do suposto arrebatamento aí, ele escreveu uma carta depois desse evento aqui? Bora um pouquinho à frente aí, em 2 Crônicas 21. Um pouquinho aí à frente aí, ó, os irmãos vão encontrar 2 Crônicas, capítulo 21, que é uma sequência dos eventos aqui em Reis, tá? 2 Crônicas 21, certo? Ó, 21. O versículo 1 fala desse mesmo rei Jeorão, que é aquele lá, ó, antes do suposto arrebatamento de Elias, certo? E ele era rei de Judá, esse Jeorão, no versículo 3, no versículo 4. Aí veja só o versículo 11. Ele também fez altos no montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Agora veja 12. Então lhe veio uma carta, um escrito da parte de Elias o profeta. E agora? Como é que fica aqui? Como que um morto escreve uma carta lá dos céus para uma pessoa que está aqui na terra, gente? Como é que fica isso agora? Entendeu? Aí complica, né, meus irmãos? Então veja só. Se isso fosse verdade, então isso aqui era uma carta psicografada. Então a Bíblia dá vazão ao espiritismo, então. Certo? Então Elias aparece anos depois no reinado de Jeorão aqui de Judá, enviando uma carta de repreensão. Certo? Porque o reinado dele começou a ficar ruim, ele começou a imitar os reis de Samaria, a mesma coisa. Aí, como Elias estava naquela região, enviou-lhe uma carta de repreensão. E Eliseus ficou em outro território. Agora vocês entendem como que tudo se encaixa, como que tudo se conecta? Certo? Compreendeu aí, irmão Dedé? Temos perguntas aí de reflexão, de dúvidas para os irmãos? Não, eu tô vendo aqui não. Deixa eu ver. Não, Fabiano, eu lembro sobre essa carta. É porque, irmão, é complicado. Fabiano ainda bem que me conhece, me entende. Eu tinha esse estudo, eu tinha convicção, mas eu não lembrava mais. E o Marquinhos, não sei se ele tá ocupado ou tá offline por aí. Ô Marquinhos, graça e paz. E ele me lembrou, eu falei, não, Marquinhos, essa transfiguração aí, você tem que entender aí, ler o texto, o que é transladado, né, Fabiano? E transfigurar. Aí eu falei, uma hora eu vou pedir pro Fabiano explicar bem mais explicado, com riqueza de detalhes. A live vai passar só um pouquinho do tempo, meus irmãos, porque assim... E o restinho d'água lá? Uns detalhes que eu quero que vocês, né, depois estuda, tira tempo, tá? Então veja só, as implicações de você acreditar
certo? Que na transfiguração estava realmente ali Moisés e Elias. Vamos para mais? Olha a outra pedrada. Jesus se torna mentiroso em João, capítulo 3. Note. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 13. Mas peraí, Jesus se põe mentiroso perante o quê? Perante a forma de entender aí, né? De forma de entender errada dos crentes. Isso, tem que explicar, porque senão depois... porque depois eles ainda falam que eu tô chamando Jesus de mentiroso e Paulo de mentiroso. Isso. Né? Então presta atenção o que é que eu tô transmitindo aqui, né, irmãos? Porque, por exemplo, assim, isso aí seria um analfabetismo funcional muito grande, né? Você fazer uma declaração para uma pessoa de que ela não fez. Então, quando eu falo aqui... Pra depois não dar outra live lá, né? Porque aí dá outra live e eu acho maravilhoso. Entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. João 3, versículo 13. O que que nos passa a dizer? Diz assim, ó. Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus falou aqui, ninguém, por que que ele aqui não excluiu Enoque, Moisés e Elias, gente? Esse texto tem qualquer? João 3,13. João 3,13. Ninguém é o que para você, meu irmão? Ninguém é ninguém, meu irmão. Aqui não tem exceção. O texto mostra a exceção aqui? O texto está mostrando alguma exceção aqui? Eu não estou vendo, né? Então veja só, quando o texto mostra uma exceção, uma explicação anterior, posterior de um apóstolo, aí beleza, bacana. Não, Fabiana, aqui ó, os apóstolos aqui mostrou uma exceção, no caso dele. Beleza, mas ninguém aqui é ninguém, meu irmão. Então veja só, irmão Dedé, para uma pessoa ir para os céus de Deus, do que ela precisa ser, na sua opinião? Obediente à palavra. Humilde também, né? Para mesmo quando cometer erros, reconhecer seus erros, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós podemos pecar, não aqui nos dá legalidade, mas quando a gente reconhece, não faz mais, né? Mais o que também, irmão Dedé? Ser manso, calmo, humilde. Humilde, certo? Então esses são requisitos. Precisa ser uma pessoa boa, obediente a Deus, né? Então vamos aí agora no livro de Atos 2:34, um pouquinho à frente aí, ó. Atos 2:34. Atos 2, versículo 34, que diz o seguinte, ó. Porque Davi não subiu aos céus. Davi era um homem de Deus, Dedé, sim ou não? Sim. E por que que aqui o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, falou que ele não subiu aos céus? Entendeu? Você está entendendo quando você coloca aquilo que é simbólico como literal? Entendeu? Se nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, subiu aos céus, mas ele está aguardando a ressurreição e a transformação dos corpos. Por que que você coloca ali que Moisés e Elias estavam na transfiguração? Aí fica difícil, né? Ou seja, Moisés e Elias, eles furaram a fila. Perdoe, irmão, tá rindo. Moisés e Elias furaram a fila e foram antes de Jesus ir para os céus, meu irmão. Antes da ascensão de Jesus, Moisés e Elias, atrevido, né, subiram para os céus antes da ascensão de Jesus, né? Aí Jesus não é mais as primícias, mas é outras pessoas. Aí fica difícil, não fica? Certo? Então veja só, primeiro, primícias, precursor, não faz nenhum sentido se Moisés e Elias estavam ali. Quer ver? Já que estamos aí, vamos em 1 Coríntios, capítulo 15. Um pouquinho à frente aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui é muito texto para depois vocês analisar aqui. Ah, esse aqui nós já leu, né? Então vamos para Hebreus. Eu tinha esquecido. Hebreus capítulo 6, irmãos.
um pouquinho à frente aqui. Nós já estamos quase terminando, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 20, que passa a dizer: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou aonde? Nos céus. Ué, mas peraí, aqui fala que ele foi nosso precursor, o pioneiro daqueles que entrou nos céus. E o que é essa palavra precursor? Primeiro. Pronto. Primeiro, pioneiro, aquele que dá o pontapé, aquele que inicia algo. Então, se Jesus aqui era o precursor, como que Jesus poderia ser o precursor, sendo que Moisés e Elias foi? Você está vendo agora como que você tem que avaliar o seu conceito? Porque a palavra precursor aqui para Jesus, pode rabiscar aqui. Pode rabiscar aqui, porque se Moisés e Elias já estavam lá antes de Jesus, aí lascou, né? Então veja só, o arrebatamento, a transformação dos corpos glorificados não tem mais sentido, certo? Ah, mas irmão Fabiano, Deus ele abriu uma exceção para estes homens. É mesmo? Então esse Deus ele faz acepção de pessoas, é? Então Deus ele faz acepção de pessoas, né? Aí fica difícil, né? Já que estamos em Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24. Que passa a dizer assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então veja só aí, ó, Jesus foi o precursor, o primeiro para se comparecer perante Deus, né, para ser intercessor por nós, né? Então, para que ele faria isso se Moisés e Elias já estavam lá? Já tinha ganhado a vida celestial. Oh, maravilha! Então, veja só, já que estamos aí no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 5, fala de Enoque trasladado, né? Agora veja só, o versículo 23 e o versículo, até o versículo 29 fala de Moisés, tá? Depois vocês tiram um tempinho. O versículo 32 fala dos profetas. E o versículo 37 e o 38 fala de Elias ali. E de outros profetas também. Mas veja só ali, ó, no versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Note agora, ó. Andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Quem está se referindo aqui que se vestia assim? Moisés? Elias. Elias. Moisés está no versículo 23 ao 29. Tá? Elias. Então depois vocês conferem. Moisés está falando dele no versículo 23 até o 29. O versículo 33 está se referindo a Elias, certo? Agora que outra tijolada aqui, ó. O versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Desculpa. Sem terem recebido as promessas. Todos estes quem? Moisés e Elias, meu irmão. Então será que o escritor aqui de Hebreus aqui vacilou? Mentiu? E dizendo que nem Moisés nem Elias receberam essas promessas que os cristãos esperam em nosso Senhor Jesus Cristo, de serem arrebatados e seus corpos transformados e glorificados, irmão Dedé? Como é que fica? Moisés e Elias furou a fila. Então todos estes quem? Moisés e Elias. É só olhar o contexto aí, pessoal. Tá certo? Então aí o versículo do 23 ao 29, né? E o versículo 37 inclui sim Moisés e Elias, certo? Agora uma pergunta aqui para fechar, irmão Dedé. Pergunta aqui para fechar. Moisés e Elias, eles herdaram o pecado, sim ou não? Sim. Sim, porque todos não era da terra. Sim, herdou o pecado. Ah, tá. Mas como que eles herdaram o pecado?
ô irmão Dedé, se as pessoas são ensinadas dentro da igreja que ali estava Moisés e Elias na transfiguração e eles herdaram seus corpos transformados antes do arrebatamento futuro de Jesus. Depois que você falou aí que eles foram uma exceção, eu refleti. Já mudei o meu conceito. O despertar já veio, entendeu? O despertar já veio. É a diferença do ler e entender, né? Ler é diferente de entender, irmãos. Então vamos na Bíblia, vamos ver a Bíblia, o que ela fala em Romanos, um pouquinho atrás aí, ó, já está acabando. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, ó: porque todos, Dedé, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqui excluem Moisés e Elias? Todos é todos, né? Porque então, irmão, se você falar, não, Moisés e Elias é uma exceção, você duvida ainda? Não, mas é Deus que quis. Aí eu quero falar, aí é na hora da gente falar, não, me mostra no texto bíblico. Achismo aqui não funciona para alguém que é apologista, meu irmão. Tô analisando o texto. Então aqui, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Moisés e Elias não era a exceção, certo? Romanos, um pouquinho mais à frente aí, o capítulo 5. Capítulo 5 aí, versículo 12. Um texto que a maioria conhece, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, veja, a morte passou a todos os homens. Todos os homens. Então, se Moisés e Elias não morreram, mas eles foram transformados em seu corpo, como que fica aqui essa questão? Entendeu, meus irmãos? Como que fica essa questão aqui? Todos excluem aqui Moisés e Elias? Se todos excluem Moisés e Elias, meu irmão, aonde está a exceção no texto? Eu quero saber. Eu quero saber aonde está a exceção. Me mostra a exceção. Porque se tem uma regra, então tem que ter a exceção. Cadê a exceção aqui? Por isso que eu falei para os irmãos. Será que é a Bíblia que é contraditória ou o seu conceito que está errado? Entenderam, irmão? Irmão Dedé, tem alguma pergunta dos irmãos aí? Que nós já estamos terminando já. Deixa eu ver. Vou ter que dar uma paradinha, Fabiano, no seu aí. Mas é isso aí mesmo, né? Bora terminar então? Coisa boa, né, rapaz? A gente aprender. Uma coisa que eu amo, aprender. Pena, irmãos, que devido a essa enfermidade de distrofia muscular, a gente fica com raciocínio lento. Eu sei tanta coisa bacana, Fabiano, eu falei pro Fabiano, eu comprei um pendrive. Quando eu terminar um estudo, eu guardo lá. Porque, pronto, fica dentro do HD. Porque o HD aqui é humano meu. Dá buga demais, irmão. Às vezes falha, né? Às vezes Fabiano pergunta simples. Hã? É o quê? Mas é assim mesmo. A gente temos que, cada um com sua peleja. Mas só que eu tenho uma coisa que é grande, viu, Fabiano? Sim. O amor no Evangelho. O amor. O Evangelho, sou apaixonado por aquele Evangelho que transforma. O principal, liberta. Eu acho que o Evangelho veio para libertar. Libertar de quê? Da bebida, do alcoolismo, dos mentirosos que mentem para você. Mentem para ver, para dar boa vida para eles. E pior, Fabiano, eu estou falando aqui de coração, sem Fabiano me instruir, nem me mandar. Aqueles que vivem da fé. Fica extorquindo, Fabiano. Aqui na nossa cidade você vê grandes homens aí, ó, andando de carro bacana. Carro bacana com dinheiro de aposentado, dinheiro de velhinho. Eu sei, não vou dar nome porque é antiético, irmão.
Então, eu não vejo, Fabiano, eu me entristeci. Eu não é vergonha, eu me entristeci com templos. Eu estou falando aqui de coração aberto, eu me entristeci. Fabiano, me diga aí, ó, onde é que agrega? Não estou falando para não ir, deixar de não ir, não, irmão. É bom, eu gosto de visitar, eu gosto de ouvir a palavra. Mas todo domingo, toda quarta, já pensou, Fabiano? Todos os ministérios dia de domingo saem para as casas. Olha que coisa linda. Agora vamos encher o templo, lá a casa de oração, para pregar para quem? Para quem já tem a palavra, quem já é liberto. Você às vezes está me ouvindo, tem a palavra, tem uma boa falácia que eu falo assim, boa pessoa que se expressa. Dicção, vá à casa do seu vizinho, à casa do próximo, fala do amor de Deus, prega o evangelho, irmãos. Eu com minha limitação, já tentei, já fui para a rua, mas os amigos meus, mas devido ao trabalho aqui, o Fabiano está cansado, doente ainda, recuperando de uma gripe. Aí eu acho uns abençoados ainda para bater nele. Bater. E por que não faz o que ele faz? Por quê? Pode bater. Aí taxa de herege, disso, daquilo. Aí tem uma live dessa aqui, ó, porque é dificultoso, não é, Fabiano? Você está aqui hoje, principalmente hoje. Com certeza. Trabalhou a noite inteira. Capaz que chegou em casa que hora, Fabiano? 6 horas? 6h30. 6h30. Dormiu o quê? Pouco, mas está aqui, ó. Aí os daqui, irmão, vamos levar uma palavra. Isso aqui não vem com medo da autoridade eclesiástica, segundo ele, porque tem que respeitar a autoridade. A autoridade está acima de Deus? Deus mandou? Hei de pregar o evangelho a toda criatura. Então você está desobedecendo, irmão. Você está desobedecendo porque Deus mandou. Não precisa ser aqui não, vai em qualquer lugar, vá na praça. Às vezes tem crente, Fabiano, eu estava na igreja, nos templos, os irmãos falam, mas não me deram oportunidade, não sei o quê. Quer a oportunidade de cantar, irmão? Vá para um canto de uma praça, fala do amor de Deus, pregar, louvar. Para que você está precisando de e fica nervoso? Eu não vou mais para a igreja, porque você está indo para quê? Por causa de microfone? Desculpa a minha sinceridade, irmão, é isso aí mesmo. Então, quando falar do Fabiano perto de mim, quem falar dele, eu falo, não, o cara é bom mesmo o que faz. Aonde você já viu um cara dentro de Santa Helena aqui, ó, para explicar da maneira que explicou esse texto? Eu não vi. Aí então eu vou falar pro cara, não, rapaz, o Fabiano é um lesado, é um bobo. O cara ficou lá, não, o cara é bom no que faz. Aonde está o pecado nisso? Às vezes você que critica aí, por que eu falo que Cleidiomar, vamos falar do pastor Cleidiomar. Eu amo sentar e ouvir o pastor Cleidiomar. Então é pecado eu também falar que o Cleidiomar é bom para pregar, porque eu gosto de pregar a palavra de Deus, da maneira dele conduzir, que ele prega com amor e ensinando. Bate com luva de película assim na gente, ó. E eu gosto. E qual é o pecado, irmão? Você tem seu carro, você tem um ruim mecânico que tem um bom, você vai levar no ruim. Eu vou levar no fulano de tal, porque fulano de tal é melhor, é bom. Então eu estou pecando porque eu estou levando num cara que tem mais conhecimento no que faz, tem mais habilidade. Então não pode falar que é bom. Então cuidado, irmão, por taxar seu irmão. Taxar porque uma pessoa... você tem que dar graça, Fabiano, por o conhecimento que você tem. Se você achasse um cara que tem mais conhecimento que você, mais estudo, eu acho, por o que eu conheço, que você ama as escrituras, mais conhecimento, né, Fabiano? E é só somar, ué. Só somar. Eu garanto que o Fabiano é atrás do cara. Opa, vou atrás dele pegar um contato, porque eu quero tirar umas conclusões aqui. Que aqui ama, faz porque ama. Tem folga dele, né? Como é a folga dele? A mãe dele me fala, a mãe vem ali eu fico ali na Dona Francisca, eu gosto de ficar por ali, debaixo dos pés de árvore. Liga lá, Fabiano, pra você ver, você não está no computador estudando lá. Me deu umas 30 Bíblias, irmão. Já leu todas. Tá? Uma hora eu vou mostrar. Um pouquinho em cima me mostrar. Leu todas. E não para, né, Fabiano? Gosta de futebol, Fabiano? Gosta de golfe? Gosta de vôlei? Ciclismo? Karatê? Não, você gosta de ciclismo para pedalar, mas para praticar como esporte mesmo. Não, é.
Então, o esporte dele, o hobby dele é a palavra. Agora, como é que um homem desse aqui, como é que chama um homem desse de herege? O cara dedicou uma vida, 20 e quantos anos, Fábio? Muitos anos, hein? Sua mãe disse desde criança que você maneja a palavra. Maneja a palavra. Começou por causa de uma poesia, né, Fabiano? Faltou texto para fazer poesia. Louvado seja Deus, acabou a inspiração. E veio para a palavra. Então, vamos parar, irmão, de rotular. Mauro é um cara abençoado. Mauro vivenciou, foi na casa do Fabiano, almoçou com ele lá. Então, você que critica uma pessoa, vai lá, vê o que o cara passa, vê que o cara, como é que é. Agora, só não ouvir falar. Não ouvir falar. Já achei, Fabiano. Já achei homem e falou que não vem pregar aqui com vergonha de você, Fabiano. Porque você, às vezes, você vai rir da pessoa. Oh, meu Deus. Mas, enfim, mais uma live concluída, Fabiano. Só terminar aqui qual que era o propósito da transfiguração. O propósito da transfiguração era uma antevisão do poder de Deus, né, e da glória de Jesus Cristo no reino celestial. Era uma visão profética, tá? Então, por que ali a representação de Moisés e Elias? Moisés representava ali o pacto da lei. Jesus representava o novo pacto, certo? Moisés representava as leis para o povo de Deus. Nós vivemos a lei do Cristo, conforme lá em 1 Coríntios, certo? E Elias, o que ele representava ali? Elias representava ali os profetas e as profecias que se cumpriram em Jesus Cristo. Por exemplo, ali, ó, vocês já perceberam que há muitas similaridades entre Moisés e Jesus Cristo? Por exemplo, Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. Moisés também fez o mesmo assim que recebeu as tábuas da lei. Por ocasião do nascimento de Moisés, houve a matança de crianças, correto? Sim. No nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo também teve? Matança de criança? Sim. Exato. Sim. Viu agora a similaridade Uhum. entre esses dois personagens aí? Moisés, ele foi o mediador de um pacto para a nação de Israel. Jesus também, ele foi mediador de um pacto, de um novo pacto para o povo de Deus. Compreenderam agora? Portanto, para pensar, meu irmão. Se aquilo ali foi uma visão profética, agora sim o problema desaparece. Que problema? O problema, né, com respeito a, veja só, era uma visão. Como que Pedro reconhecia aquelas pessoas sem nunca tê-los visto, certo? Então veja só, textos bíblicos que vai fazer Mateus capítulo 17 entrar em contradição, e não é pouco não, viu? É uma enxurrada, certo? Tem mais ainda. Então assim, para quem é um bom entendedor, vai entender que não se encaixa a transfiguração como se fosse real, que ali estava presente Moisés e Elias, certo? Sendo que, como que poderia eles ter corpos glorificados, sendo que a transformação para o povo de Deus é no futuro com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, o arrebatamento e a transformação dos corpos humanos não faria nenhum sentido. Compreendeu? Então foi isso que eu quis transmitir para os irmãos hoje. Espero que os irmãos tenham um bom proveito aí, tirem um bom estudo essa semana aí, esse domingo aí. E anote os textos aí, como que um cara que foi para o céu escreveu uma carta de advertência para um rei depois. Aí fica difícil, né? É isso aí, irmãos. Então, agradecer a você que estava do outro lado. Que Deus abençoe a todos. E a você também que está offline aí do outro lado. Agradecer você também, que eu estou te vendo aqui, viu?
Deus abençoa você, irmão José. A todos que tá aí, ó. Agradecer o Fabiano. Agradecer a Deus, primeiramente, pela sua saúde, Fabiano. Amém. Enfim, bom final de semana a todos. Fabiano, quer falar mais alguma coisa ou não? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Acesse o Facebook de José Cândido, meu irmão. Vem chegando, toma assento, abre o coração, porque a bênção hoje é certa. Deus quer te tocar. Uma live para nós meditarmos. A vida é cheia de luta, mas Deus é proteção. E a cada reflexão a gente sente a direção. É a live